pessoas. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças ao Senhor, né? Muitos irmãos para a conferência e graças ao Senhor, até mesmo alguns que não iam, foram, né? Muito bom, fiquei muito alegre de ver lá alguns irmãos que inicialmente não tinham como ir, mas o Senhor proveu uma maneira, né? E lá estão, e para eles lá, eles estão com uma responsabilidade, e para nós aqui também nós temos uma responsabilidade aqui nessa noite, né? Que é louvar ao Senhor e estarmos diante da palavra do Senhor, sermos iluminados. Então nós temos que realmente agradecer ao Senhor, irmãos, e eu sempre vejo a oportunidade como essas, assim, como cada oportunidade que o Senhor nos dá, elas são ímpares, né? Essa, por exemplo, ela nunca mais vai voltar, né? Mas experiências como essa, onde eu não sei se necessariamente eu deveria até estar aqui usando o microfone e tudo mais, mas vamos aproveitar esse recurso, está sendo gravado, né? Esse tem um alcance para outros também, mas considerando o número, talvez não necessariamente precisávamos de usar esse recurso, mas vamos levar em consideração a importância de alcançar outros também, né? Que não puderam estar aqui, né? Mas aí é oportunidade para nós considerarmos diante do Senhor a nossa experiência com o Senhor, né? A gente vê que com um número maior de irmãos, e mais precisamente essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, levantando essas gotas de orvalho, os adolescentes têm nos ajudado muito na sua simplicidade, né? E amor à palavra. E aí o Senhor nos dá essa oportunidade, um número menor, né? Mas, no entanto, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade, ela é a mesma, irmão. O Senhor, até dentro da mensagem, mostra que quem desfrutou dentro da semana, e mais precisamente o dia de hoje, o título da mensagem, o que o homem semear, isso também ceifará. Mas esse tema ele foi abordado considerando a sequência do alimento diário só no dia de hoje, no sábado, né? Mas, no entanto, há vários pontos, né, que a gente desfrutou dentro da semana. E então, nesse exato momento, cada um de nós estamos semeando, né? E o que nós estamos semeando agora, nós vamos colher, né? Então, fica a grande advertência, até o final dessa mensagem, o irmão Pedro, ele rogou ao Senhor e usou até algumas expressões falando assim, não diga que eu não lhes avisei, né? Quem ouviu a mensagem, quem não ouviu, ouça, né? Quem ouviu, ouça de novo. Assim, realmente com uma grande advertência que a oportunidade de semear é enquanto nós estamos vivos. Se porventura, irmãos, o Senhor me levar daqui uma hora ou pode ser daqui a alguns instantes, né? Basta o Senhor tirar o espírito e aí esse boneco ele vai cair. Estou falando os irmãos aí, falando na minha experiência, que falar que o outro vai morrer é fácil, né? Mas o Senhor pode tirar o meu espírito agora e eu simplesmente deixar de viver e aí acabou a minha semeadura. Então a oportunidade de semear é agora, né? Então, considerando a linha da mensagem, essa mensagem, quando meu perdão que ele falou, foi em São Paulo. Aí antes desse final de semana lá, que foi essa mensagem, teve um final de semana em Cesareia de Filipe, comunhão com todos os cooperadores. E aí acabou esse encargo lá de Cesareia de Filipe, realmente os irmãos ficaram impressionados como que o Senhor tem agido nesses últimos tempos. Então, nessa comunhão, foi uma comunhão assim, né, os cooperadores de toda a terra, né? E ali uma alegria, uma unidade, uma unanimidade, de tal forma que isso impressionou muitos irmãos e tem nos impressionado, irmãos. Se quem não tem tido, basta nós acompanharmos as mensagens, né? As lives, as notícias, o que o Senhor está fazendo, né?
na terra, que a gente chega numa conclusão bem simples. Primeiro que a volta do Senhor está muito próxima, né? E aí ele tem, como a aurora, logo no início da aurora ali, de acordo com o Salmo 110, né? O que precede, logo ali no início da aurora, um pouco antes, vai surgir gotas de orvalho, Salmo 110, 13. Vamos ler esse versículo, que ele é citado até inclusive no início da mensagem, né? Salmo 110, o capítulo 110, versículo 3. Vamos ler? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então, como emergindo da aurora, a aurora representa a vinda eminente do Senhor. A aurora é quando está clareando o dia, pouco antes, logo após a aurora vem o sol. Então e o sol é o Senhor vindo, né? Então, logo ali no emergindo a aurora, aí as gotas de orvalho caem. Aí a versão King James, ela se refere a... Sim? Obrigado. Senhor Jesus. Fala que essas gotas de orvalho formam um exército de jovens santos, né? Então, o que realmente o Senhor nos deu essa revelação em 2020? Então, o que a partir daí, aí teve o período ali da pandemia, né? Mas aí depois o Senhor veio despertando, sim. O que faz, irmãos, alguns adolescentes amar a palavra do Senhor? Se o Senhor não fizer isso, irmãos, não tem mais ninguém que pode fazer, né? Então, através desses jovens santos, esses adolescentes que o Senhor veio despertando, né? E que inicialmente, muitos de nós, de forma até assim incrédula, a gente não acreditava. Mas o que é isso? Que isso? Alguns até falando, mas isso é fogo de palha, né? Tal, já esse fogo passa, né? Mas o Senhor, até diante dessa incredulidade nossa, o Senhor mostrou muito claro que não é palha. Na verdade, são gravetes, né? São gravetes. Gravetes dizendo que, comparando, por exemplo, com a minha experiência humana, é muito pequeno, né? Eles, em relação à experiência da maioria de nós, né? Mas passamos dos 20 ali, a experiência é pequena. A experiência com o Senhor também é pequena. Mas eles têm algo que é crucial. Isaías 66. Isaías 66, versículo 2. Senhor Jesus, vamos ler? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Questão que é um gravetinho, pouca experiência humana, pouca experiência com o Senhor, mas tem o espírito humilde e ama a palavra. Isso faz uma diferença tremenda, irmãos.
Então, com isso, esse gravetinho, ou esses gravetinhos, eles começaram a pegar fogo. Começaram a pegar fogo. Aí, irmãos, em algum momento chega, por exemplo, chega eu, com só de evangelho, mais de 40 anos de evangelho, de idade, mais de 50, só de trabalho, 40 e tantos anos de experiência de trabalho secular. Enfim, aí comparando, eu sou digamos, aquela tora, né, robusta, madeira de lei, né, vistosa, mas porém não tem nenhuma faíscazinha em mim. Aí o que acontece? Isso graças ao Senhor, pela misericórdia do Senhor, o gravetinho pegando fogo, aí algumas toras, mesmo que um pouco meio desconfiado, começou a chegar, pela medida que foi chegando, foi saindo faísca, né, Tiana? Foi foguinho aqui, foguinho ali, aí quanto menos assusta, aqueles gravetes estavam incendiando madeiras, né? Enfim, aí entrou aí, não só os capitães, os intendentes, aí o Senhor começou realmente a despertar toda a igreja, irmão. Aí ouvimos algumas expressões que talvez a gente, no primeiro momento, a gente não entende. Tropas, capitães, intendentes, né? Assim mesmo. Aí, mas está parecendo guerra? Não, mas está parecendo até agora, irmão, irmã, você não entendeu que nós estamos numa guerra? E essa guerra, ela começou lá em Gênesis. Ela foi o início essa guerra, ela iniciou lá em Gênesis, que a serpente fere o calcanhar, né? Tenta fazer, até mesmo, a gente vê a história da igreja, a serpente ferindo o calcanhar, tentando atrapalhar o propósito de Deus, não é isso mesmo? Mas a vitória é garantida, irmão. A essa guerra, o Senhor, através da igreja, vai pisar na cabeça da serpente. Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus! Então, irmãos, é uma guerra. Por isso que o Senhor levantou esse exército de jovens santos, mas só que eles, irmãos e irmãs, eles têm pouca experiência humana. Eles precisam do auxílio dos capitães, né? E de nós, os intendentes, aqueles que têm uma experiência humana, que tem um recurso, pode auxiliar, levando, trazendo, cozinhando para eles, enfim, saindo com eles para pregar o evangelho. Tudo isso aí trouxe para a igreja algo assim, uma experiência. Eu reconheço assim, eu tenho um pouco mais de 40 anos de experiência no evangelho, que é experiência que eu nunca tive, irmãos. Aí isso aí mostra aí no início aí que o que tem trazido essa alegria, né? Esse ardor no coração, irmãos. Mesmo diante dessa experiência, está vendo poucos irmãos, mas no espírito, se você nós formos simples no espírito, vocês vão perceber que tem um ardor, tem uma coisa queimando assim, né? Porque isso o espírito ele tem conduzido dessa forma, né? Então aí o início da mensagem, irmão, mostra a gente, quem desfrutou, leu ali, essa alegria, então isso mostra que eu preciso de andar no Espírito, né? Até o ponto da mensagem passada, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então esse andar no Espírito é o quê? De acordo com o original, é peripatel, que é um andar, que é a experiência que cada um de nós temos individualmente de entrar na palavra, de desfrutar do Senhor, e isso vai trabalhando na experiência individual de cada um de nós, e vai trabalhando em nós. Aí, quanto mais eu ando no Espírito, se eu andar no Espírito, jamais, olha só que coisa boa, irmão, isso é o sonho de consumo de todo cristão, né? Deve ser o sonho de consumo de todo cristão, jamais satisfazer essa concupiscência da carne. Aí esse é o capítulo 6, é o capítulo 5, versículo 16. Aí no versículo 25, né, de Gálatas, já mostra
Vamos ler esse versículo. Gálatas, capítulo 5. Então, esse que eu citei é o 16, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí o versículo 25, vamos ler? Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí, apesar de ser o mesmo verbo, andar, mas no original grego, o andar do versículo 16 é peripatel, que é a experiência individual de cada um de andar, e isso aí faz com que, ao longo até da história da igreja, muitos buscam ter um viver, aquele viver santo, aquele viver de boa moral, enfim, afinal de contas, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, enfim, ter uma boa expressão, um bom viver, mas é a sua e a minha experiência, né? Mas já o versículo 25, no original, esse andar aqui é andar estoikel. É um andar que denota, é um andar como uma marcha militar, né? Todos nós já vimos, né? Como que é a marcha militar? Aí, tá Afonso fazendo assim e eu fazendo assim? Não, é assim, há um alinhamento, há uma só direção, há só uma maneira, aí, isso aí, irmãos, esse andar no Espírito vai trazer o Senhor de volta. É isso aí que o Senhor tem feito, tem despertado as igrejas ao longo da terra, irmãos. Basta nós sermos simples, basta nós amarmos, temos um amor reverente à palavra. E a partir dessa experiência, o Senhor tem despertado e vai despertando. Aí, vendo, acompanhando, né, os testemunhos, a história, isso acontece, irmãos, isso está acontecendo onde? Está acontecendo aqui em Monlevade, está acontecendo lá no Japão, está acontecendo lá na Coreia, está acontecendo lá em São Domingos do Prata. Quem viu o testemunho dos irmãos aí basta ser simples, ter o amor reverente à palavra. Então toda essa alegria, essa vivacidade, ela é proveniente de quê, irmãos? Da presença do Senhor. Por isso que podemos afirmar que o Senhor está restaurando em nosso meio o jardim do Éden. Éden quer dizer prazer, alegria. Então o Senhor está restaurando em nosso meio o jardim do Éden. Então o que faz a grande diferença, o que produz essa alegria, essa satisfação, é o quê? É a presença do Senhor. Aí na semana passada, quando Mateus leu esse versículo, que nós lemos anteriormente, o Isaías 66, acho que os irmãos, eu estava ali mais ou menos do lado dele, aí ele acabou de ler, ele leu um pouco antes, esses irmãos vão lembrar, ele leu, encorajou que a gente nós orássemos e lêssemos, né? Ele acabou de ler, eu só cutuquei o Nilton, estava do meu lado, só cutuquei o Nilton, eu já sabia, mas eu perguntei, o Nilton, presença ou palavra? Não sei se os irmãos perceberam, eu percebi na memória, eu cutuquei o Nilton. Ele leu da seguinte forma, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito que treme da minha presença. Ele leu assim. Os irmãos perceberam? Eu percebi, eu estava do lado, aí eu fiquei muito alegre, só dei uma cutucada no Nilton. Ué, é presença ou é palavra? Mas eu já sabia, irmão, o Senhor já revelou muito claro para nós que a presença invisível do Senhor hoje é por meio da palavra. Por favor, me mostrem Deus, irmãos. Deus, cadê Deus?
Mas quando eu entro na palavra, Ele é o verbo da vida. Então, através da presença do Senhor, através da palavra, isso tem transformado vidas, isso tem, isso. Então, essa presença do Senhor por meio da palavra é que tem dado essa alegria, que tem despertado toda a igreja, né? Então, que realmente nós possamos valorizar, irmãos. Aí nisso entra, sim, a importância, a necessidade de eu ler a Bíblia, ler o alimento diário, eu fazer a imersão da palavra, ter a experiência de entrar, ler nos versículos, e aí isso vai despertando. Então essa alegria, isso vem por meio da palavra. Então, por meio, é palavra ou presença? A presença do Senhor, nós a temos hoje de uma maneira bem, assim, por meio da palavra, porque as palavras que o Senhor tem nos dito, irmãos, elas são espírito e vida. Então, o que promove essa alegria, essa satisfação, isso não pode ser só em um momento de uma reunião cristã, tem que ser no meu viver, né? Por meio da palavra que é espírito e vida, isso vai despertando, né? Vai promovendo essa alegria e essa satisfação. Senhor Jesus. Bom, então voltando lá em Gálatas, voltando agora, nós vamos ver mesmo Gálatas, né? Aí, então quem leu o alimento diário deu para entender, perceber aí que o título da mensagem é tanto que o irmão usa, né, considerando, né, contexto alimento diário, usa um dia que é o sábado, né, para falar dentro do tema. Então, Gálatas capítulo 6. Irmãos, eu vou ser bem preciso para os irmãos, eu quero ir já direto no ponto do 7 e 8. Não, vamos ler o capítulo 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentados. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então aí já inicia mostrando que o nosso relacionamento, não só para com os irmãos, mas para com as pessoas, deve ser movido com amor, né? Então, se alguém partir do princípio que eu que penso estar de pé, eu tenho que cuidar para que eu não caia. E aí, se porventura alguém for surpreendido numa falha, eu preciso de, com amor, corrigir com brandura. Para quê? Para que esse irmão ou essa irmã, pode ser eu, né? Alguém vir, preciso de resgatar, trazer essa pessoa para a linha da vida, para que ela seja restaurada, para que ela seja trazida de volta para a vontade de Deus, e não seja enganada pelo inimigo, né? Por isso nós precisamos levar a carga uns dos outros, e assim nós cumprimos o que Deus determina, a sua lei, a sua vontade, né? Aí dentro desse ponto é citado Mateus capítulo 11, né? Mateus capítulo 11. Senhor Jesus. Os versículos 28 e 29. Vamos ler? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve.
Então lá em Gálatas mostra, levai a carga uns dos outros. Então lendo esses versículos, irmão, isso é o Senhor quem falou. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o Senhor chegou perto, imagina o Senhor chegou perto de você, falou, ó, você que está cansado e sobrecarregado, aqui toma, carrega aí. Não parece assim lógico isso, irmão? Você tá cansado, sobrecarregado, agora você vai carregar o jugo, mas o jugo do Senhor, ele é leve, ele é suave. Né? Então, lá quando mostra carregar o jugo uns dos outros, nós somos encorajados, né? Ah, tem lá um casal e está tendo dificuldade, está tendo muita dificuldade. Todo casal tem ali suas dificuldades, e aquele casal específico está tendo muita dificuldade, né? E agora, como ajudar esse casal? Né? A melhor forma dele ser ajudado, irmão, é ele sair para pregar o evangelho. Primeiro, é claro, ele tem que se munir da palavra, né? Encher a palavra, e ele vai sair para pregar o evangelho e cuidar das pessoas. Porque a maneira de nós fazer... E o Senhor nos deu essa direção, né? Como que eu vou tirar esse peso que está sobre mim? É colocar o jugo do Senhor. E o jugo do Senhor equivale o quê? A fazer a vontade dEle. E fazer a vontade dEle é permitir que Ele encabece a mim e as pessoas que estão próximo de mim. Né? Então, é o quê? É nós pregarmos o Evangelho, nós cuidarmos das pessoas, é nós servirmos ao Senhor. Né? Aí a gente tem visto o testemunho de vários irmãos aí, né? Que são aqueles jovens, né? Que são muito usurpados pelo mundo. Vários testemunhos, né? Ouça lá os testemunhos, nas lives sempre tem aparecido alguns irmãos dando esse testemunho. O irmão Pedro Dong, ele encoraja, né? Tem lá um jovem lá, por exemplo, que trabalha 16 a 18 horas, ele é muito capacitado, então consequentemente ele é muito usurpado pela empresa que ele trabalha ou pela empresa que faz a gestão, a empresa dele. Fala, ó, não larga o seu emprego não, não larga as suas atividades, mas começa a acompanhar de perto a palavra. Começa a acompanhar de perto. A experiência e o testemunho desses irmãos é muito claro que, à medida que eles começaram a acompanhar de perto, aí eles começaram a ser trabalhados, transformados, e aí no final das contas, eles continuaram sendo exemplares no seu trabalho. Alguns dão até o testemunho, né? Fala assim, ó, na hora que chegou o dia do feedback, ou seja, do retorno, da avaliação do meu desempenho, eu fiquei meio assim. Testemunhos, irmãos, ouçam lá, né? Muito encorajador. Fala assim, eu fiquei até meio assim, que eu comecei a servir na casa de adolescentes, comecei a acompanhar as conferências e tal, mas mantendo o compromisso ali e tal. Na hora do feedback, aí o patrão falou com ele assim, olha, o chefe falou, olha, seu desempenho, tal, mas eu só tenho uma observação para fazer com você. Você precisa de tirar mais folgas. Você jogou sapo na água. Aí agora é que vai em todas as conferências mesmo, né? Irmãos, então quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas, irmão. Isso não é historinha, não. Isso é fato. Porque se perguntar para nós aqui, irmãos, para todos nós, quem tem necessidades aqui, de variadas, não precisa levantar a mão, irmãos. Desde, né, o cuidado dos filhos, desde questões financeiras, desde questões familiares, enfim, as necessidades são várias. Então, qual que é a maneira do Senhor acrescentar as outras coisas? Os irmãos se lembram qual que é a maneira? Existe uma única maneira do Senhor acrescentar essas coisas que eu e você que nós necessitamos. João 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino e a justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. Então, e o testemunho desses irmãos, que pode ser o testemunho de cada um de nós, quando nós nos consagramos ao Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. Ah, não, mas eu não estou tendo tempo. Ah, mas é isso, tal. Ô, irmãos, se depender do mundo, Satanás, ele
que é o príncipe desse mundo, ele quer nos aprisionar. Nós nunca vamos ter tempo nem sequer para ler a Bíblia, muito menos para servir o Senhor, servir os santos. Mas quando eu me posiciono, eu sou do Senhor, aí o Senhor vai levantando situações, e aí nós continuamos cumprindo o nosso compromisso, né? Quem trabalha, quem não trabalha não come, irmãos, tem que trabalhar. Mas não quer dizer que se você trabalhar dobrado, você vai comer o dobro, não, porque a capacidade de absorver alimento é uma só. Então não fique iludido, eu vou fazer hora extra, trabalhar tal. Não, o Senhor sabe o que nós necessitamos. Leia lá Mateus 6, tudo ali, que vê como que nós somos, o Senhor cuida de nós, mas Ele nos encoraja a buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. As outras coisas Ele vai cuidar. Então, quanto a fazer, trabalhar, estudar, comprar, vender, isso, irmãos, enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos estar fazendo isso. Mas os irmãos já observaram que quem é que faz essas coisas? Os irmãos já observaram quem que é? E eu estou incluído em parte nesse grupo. Os irmãos já observaram quem que é que compra, que vende, que trabalha, estuda? Sabe quem que é? É qualquer um. Isso é comum. Mas só que eu e você, nós não somos comuns mais, nós somos santos. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Então a nossa experiência é uma experiência, deve ser uma experiência diferente, irmãos. Aí a vinda do Senhor está próxima, esse que o tempo se abrevia. Então o que resta agora, irmãos? A vinda do Senhor está próxima, o que resta agora? Resta aos casados como se não fosse, aos que choram como se não chorasse, aos que compram como se nada possuísse, aos que utilizam do mundo como se não utilizasse. Coríntios, né? Então, nós vemos que o Senhor Ele tem cuidado de nós. Então, a nossa experiência é o quê? É lutarmos pelo reino, irmãos. Isso aí é que tem trazido essa alegria. Então, quanto mais nós nos envolvemos com a vontade do Senhor, que está relacionado ao quê? A levar a salvação para as pessoas, levar o reino para as pessoas, estabelecer o reino de Deus nessa terra, nisso está embutido o quê? O meu serviço ao Senhor, servir na igreja, envolver nos serviços, nas conferências, na palavra. Irmãos, quanto mais eu me envolvo com isso, mais eu sou salvo e mais a vida do Senhor vai crescendo em mim, e dessa forma é bom eu e você nós estarmos atentos que nessa hora, o que eu e você nós estamos fazendo nesse momento? Nós estamos semeando, né? Então por isso aí agora voltando lá, que já é o Gálatas capítulo 6. Aí nós vamos já direto para o versículo 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8. Vamos ler? Não os enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Então não se engane, de Deus não se zomba, irmão. Então por isso quando nós somos encorajados e esse semear, ele equivale àquele andar, né? E o andar denota o quê? Nosso viver, né? Eu sempre gosto de dar aquele exemplo, quando alguém chega perto de você e pergunta assim, como que você está andando? Como que eu respondo para ele? Eu estou andando de chinelo, estou andando de carro, estou andando de moto. A gente não responde, eu estou andando... não sei se você sabe, mas quando a pessoa te pergunta isso, ele está querendo saber como que você está vivendo, como que você está vivendo, como você está andando, irmão. Aí o Senhor está perguntando para nós, como que você está andando? Né? Então esse andar, que é esse viver, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos semeando. Né? Então o que semeia,
para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, irmãos, o máximo que eu e você nós pudermos semear, o que é semear para o Espírito? Semear para o Espírito, irmãos, é tudo isso que o Senhor tem nos conduzido. O máximo de tempo que for possível, que eu puder, que você puder, que nós pudermos, vamos ler a Bíblia, vamos ler o alimento diário, vamos fazer imersão, vamos pregar o Evangelho, vamos servir na casa de adolescentes, vamos nas conferências, vamos, enfim, irmãos. Aí, mas não, eu não tenho tempo, não, estou trabalhando demais. O viver religioso, o mundo religioso, ele engana dessa forma, né? Eu lembro que quando o Senhor veio, começou a dar essas mexidas aí, né? Aí nos tirou da zona de conforto, foi ou não foi, irmãos? Eu mesmo dei o testemunho aqui, eu falei, irmãos, logo, justo agora que na minha experiência estou prestes a me aposentar, né, tal, era a hora de eu já chegar e ficar ali só sentado ali e tal, e falando, de vez em quando falava uma mensagem, e até ar-condicionado tem, tal, aí o senhor vem e fala que a rua é a cura, né, tal, aí no final das contas nem lugar para sentar direito tem, quando está cheio os adolescentes enchem ali. Irmãos, isso nos tirou da vida de uma zona de conforto, nos leva a sair, orar para as pessoas, pregar o Evangelho, cuidar uns dos outros. Mas o que o viver religioso ele conduz? Isso bom, eu preciso trabalhar, temos que trabalhar, não temos? Temos que cuidar da família, não temos? Ninguém é de ferro, precisa de um momento de lazer, enfim. Isso tudo é lícito, né? Mas aí, quando veio agora eu preciso de todos, nós precisamos ser aqueles que estejam em campo, irmãos. Nós não podemos ficar na arquibancada, porque na arquibancada ali é fácil. Na arquibancada eu fico só olhando assim, mas a Maevalda ali podia ter corrido um pouco mais. Arquibancada é muito juiz. Mas aquele gol que o Afonso tomou, dava para ele ter evitado, né? Mas só que, às vezes, o comodismo é tanto que nem na arquibancada nós queremos ficar, nós queremos assistir o jogo de casa, lá tomando um Guaraná e comendo uma pipoca. Então ali fica fácil, irmãos. Fica fácil falar, não, mas isso, esses adolescentes, não, mas esses irmãos, não, mas a vida da igreja antes era assim e tal. Mas entra em campo, irmãos. Entra. Passa um dia com os adolescentes aqui para você ver. Né? Saia com eles. Aí você vai ver que o jogo, essa luta, ela é do Senhor. Nós estamos lutando pelo reino, pela vontade do Senhor, irmãos. Se tem alguém no universo que não quer isso, sabe quem que é? É Satanás. Vocês acham que Satanás está satisfeito em um jovem de 13, 12, 13, 14 anos lendo a Bíblia, saindo para pregar o Evangelho? Irmãos, aí o Senhor tem despertado e mostrado que eu e você, nós precisamos de ter esse andar, esse viver. Então eu e você, hoje, o que eu semear hoje, irmãos, eu vou colher no futuro. Então hoje, eu e você, nós estamos semeando o quê? Precisamos semear o quê? Semear no Espírito. É aquilo que produz, irmãos, o reino de Deus. É aquilo que produz a vontade de Deus, que é Deus encabeçar a minha vida, o meu viver, encabeçar a igreja, irmãos. Isso é que vai trazer o Senhor de volta. Né? Então, o que eu semear hoje, então hoje, até que eu estava falando daquela experiência, como que a religião tenta nos enganar, né? Que é aquela experiência assim, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tudo, tal. Então, eu participando de 1 a 2 reuniões cristãs dentro do mês é o suficiente, né? Afinal de contas, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, não estou matando. Aí, participo de 1 ou 2 reuniões cristãs, durante essa reunião eu louvo o Senhor, né? Louvo o Senhor, eu canto, eu ouço uma boa mensagem, não é assim mesmo? Uma boa mensagem que eu olho assim e fico olhando, fico apreciando, mas que
palavra, né? Igual aquele quadro bonito de paisagem, mas que bonito, tal. E aí, para minha consciência ficar ainda mais tranquila, eu vejo que tem algumas necessidades, tem até ar-condicionado, tudo, tal. Não vou, faço a minha oferta, mas e o Senhor, irmão? E o reino de Deus? O Senhor quer voltar, irmão. E a mim e a você, não, para nós não é suficiente apenas amar a vinda do Senhor, não. Os irmãos sabiam disso? Como é, Afonso? Apressar. Então os irmãos já perceberam que apressar, quando alguém está andando, ele está andando, quando você fala apressa aí, não é assim a gente fala assim, apressa aí quer dizer o quê? Aumenta a intensidade, a velocidade. Então, da forma como eu e você, se nós estamos nos consagrando, tiro 5 minutos por dia para ler a Bíblia, apressa aí, tira um pouco mais, eu estou pregando o evangelho uma vez por mês, prega mais, eu estou servindo uma vez a cada 4 meses, sirva mais, irmãos, apressa aí, porque o Senhor está voltando, né? Aí o Senhor quer nos despertar o quê? E mostrar que hoje, irmãos, enquanto eu estou caminhando, eu estou semeando. Né? É citado até Coríntios 15, eu não vou ler, mas, irmãos, até foi no dia de hoje, né? Que primeiro, é claro, a semeadura é bem simples entender no certo sentido, né? Você semeia um grão. Quer dizer, não vai nascer um grão, não, nasce algo diferente, né? Então, o que eu semeio hoje, em uma certa proporção, eu vou receber no futuro, né? Então, por isso, e Deus, ele é justo, irmãos. Imagine só, eu negligenciando, cumprindo tabela no serviço ao Senhor, e tal, e vai ter aquele irmão, aquela irmã que está amando o Senhor, que está se consagrando, que sai para pegar o evangelho, que serve, tal. Bom, é fácil entender que uma semeadura está diferente da outra, não está? Nesse exemplo que eu dei. Os irmãos entenderam? E como é que vai ser a colheita? É diferente também, irmãos. Deus, ele é amor. Mas ele é justiça, isso foi falado dentro da mensagem, né? Que tem os 2 planos, né? O amor e a justiça. Então, como que eu posso agradar o Senhor? Existe o ponto de interseção, né? que é uma reta, né? Isso é geometria espacial, né? É uma reta. Então, nessa reta você tem o amor e a justiça. Anda, mas aonde que é essa reta aqui? Os irmãos sabem onde que essa reta é? Sabe qual a maneira de descobrir que ponto que é esse? Os irmãos sabem qual a maneira de descobrir qual é o ponto? Siga de perto a palavra. Né? Siga de perto. É igual o exemplo que deu dentro da mensagem, que é do balanço. Os irmãos lembram do exemplo? Né? Do balanço? Aí, qual que é o momento certo de empurrar? Né? Aí tá lá, na hora que chega o ponto máximo, nessa hora que é para empurrar. Mas, quando é esse ponto, os irmãos sabem? Qual é esse momento, os irmãos sabem? Os irmãos querem saber de fato qual é a vontade de Deus? A mente renovada. Com a mente renovada, eu e você, nós nos tornamos capacitados de experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmão, o segredo é nós seguirmos de perto. É claro que para seguir de perto tem que ser simples, né, irmão? Simples. Tem que ter um amor reverente à palavra. Então, dessa forma, não precisa se preocupar, o Senhor vai te dar a maneira, né, o momento, né, como fazer, o equilíbrio, sermos moderados, sermos equilibrados. Na hora que o Senhor fala assim, corre, irmãos, aí o Senhor falou, corre, aí eu estou lá, bem assim, aí quando eu olho assim, já está todo mundo lá na frente, mas o que é isso? Mas porque o Senhor falou, corre, mas só que o Senhor às vezes fala como aquele sussurro, né? Como aquele sussurro que Davi fez assim, se eu tivesse um gole d'água aqui, né? Mas aí quem estava atento percebeu qual que era a vontade de Deus. Então, assim, o segredo é seguirmos de perto, né? E aí, dessa forma, eu e você, nós vamos
a nossa colheita vai ser boa no futuro, irmãos. Se eu e você, nós sermos simples e aproveitarmos o tempo, porque o tempo para semear é agora. Aí daqui um futuro próximo, na experiência de alguns vai ser mais rápido, a outra vai demorar um pouco. Aí na hora que chegar o momento da colheita, lembrando que se o Senhor me tomar hoje, acabou minha oportunidade, não tem como semear mais. Então que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da nossa vida, nós possamos aproveitar todo o nosso tempo, amarmos, termos amor reverente à palavra, nos consagrarmos, permitirmos e nos envolvermos com a vontade de Deus, permitirmos que Ele trabalhe em mim, trabalhe em cada um de nós, de tal forma que a minha colheita, a minha semeadura seja uma semeadura boa, né? Semeadura boa, qual que é a semeadura boa mesmo? É a semeadura no Espírito. Aí qual que vai ser a colheita? Aí é algo assim, o retorno, irmãos, é algo maravilhoso, vai tomar uma proporção, né? Então que realmente o Senhor continue abençoando a cada um de nós, né? Vamos compartilhar em pequenos grupos, por favor. Amém.